O anime conta a história de como os humanos foram atacados pelo produto de sua escuridão há 400 anos. A criatura monstruosa chamada Anthrax causou estragos na Terra até que outra criatura emergiu do solo e começou a lutar contra a criatura sombria até vencê-la. 400 anos depois, um exército invade o reino de Metallicana sem piedade, destruindo tudo em seu caminho. Os guardas e cavaleiros não têm chance contra eles porque o grande sumo sacerdote e outros homens fortes do reino estavam ausentes. Um dos guardas informa à princesa Sheila que o exército invadiu o portão e estará dentro do palácio em breve. A princesa pergunta a um dos cortesãos quem são os atacantes, e o homem explica que eles são seguidores do falecido e maligno feiticeiro chamado Dark Schneider, e se autodenominam o Exército Rebelde das Trevas, liderados por um homem chamado Osborn. Um garotinho chamado Lucien parece bastante assustado com os atacantes, mas sua guardiã chamada Yoko o acalma. Yoko se lembra de um feitiço que seu pai lhe ensinou que pode liberar o mago do mal, Dark Schneider, selado dentro de Lucien, mas precisa de um beijo de uma donzela virgem para funcionar. Então seu pai lhe disse para permanecer virgem para momentos como este. O Exército Rebelde das Trevas continua atacando. Então a princesa Sheila pergunta a Yoko se ela se lembra do feitiço referente ao mago sombrio. Ela confirma que sabe disso, mas está com muito medo de liberar. Eventualmente, os rebeldes sombrios entram no palácio e os traidores dentro do palácio se revelam, implorando por misericórdia ao líder do exército rebelde sombrio, mas acabam sendo esmagados. Eles começam a atacar e Lucien fica ferido no processo. Então Yoko o beija para libertar o Dark Schneider. Dark Schneider inicialmente se recusa a ajudar, mas Yoko o repreende como se ele ainda fosse Lucien. E surpreendentemente, ele fica com medo dela e decide ajudar a destruir o Dark Rebel. Ele os destrói e começa a sair. Yoko o alcança e pede para ele não ir embora, e eles acabam se beijando, o que transforma Lucien de volta em um garotinho. Nas cenas pós-créditos, o Exército Rebelde das Sombras relata a um homem sobre como um mago misterioso matou Osborn com um feitiço especial chamado Venom. Os 4 reis celestiais rebeldes são vistos discutindo seu próximo ataque ao reino de Metallicana. De acordo com eles, há apenas uma pessoa na Terra capaz de usar o feitiço Veneno, e ele morreu há 15 anos. Então, eles decidiram ser mais cuidadosos no próximo ataque, concluindo por enviar um de seus subordinados, um invocador de Hydra chamado Kevadou-Bu. Enquanto isso, Yoko sonha com Dark Schneider antes de acordar e ver Lucien ao seu lado. Na manhã seguinte, durante o café da manhã, ambos ouviram um som e saíram para ver uma estranha nuvem negra se aproximando do reino. Um mensageiro de um reino vizinho vem dar um relatório ao rei de Metallicana sobre como a nuvem negra alimenta um exército rebelde das trevas e destrói seu reino, até matando seu rei. Ele menciona ainda que estão vindo para cá. O rei reconhece Lucien como o receptáculo de Dark Schneider. Enquanto isso, a princesa Sheila vai agradecê-los. Um guarda entra para relatar que um invocador de Hydra chegou ao reino e agora está destruindo a cidade. Isso causa pânico no palácio e todos pressionam Yoko para beijar Lucien e trazer de volta Dark Schneider. Dark Schneider chega e se recusa a fazer o que todos querem, inclusive Yoko. Em vez disso, ele ataca o pai de Yoko, o grande sacerdote chamado Soto, porque ele o selou no corpo de Lucien. No entanto, o grande sacerdote conseguiu se manter firme com uma barreira especial anti-magia, então Dark Schneider invoca um golem do subsolo para destruir Soto. Infelizmente para Kevadou-Bu, ele chega ao palácio, mas Dark Schneider o derruba com seu golem. Depois de conquistar Kevadou-Bu, Dark Schneider continua seu ataque a Soto, mas Yoko corre até ele e chora dizendo que quer Lucien, porque ele nunca faria algo tão duro como isso. Isto toca a Dark Schneider, e ele explica que tudo o que Lucien ama, ele também ama. Então ele beija Yoko e volta a ser Lucien. Gaara, um dos reis rebeldes, recebeu a mensagem de que Kevadou-Bu foi morto, usando a magia Venom. Então ele conclui que Dark Schneider foi reencarnado. No palácio, somos informados de que o deus demônio, Anthrax, foi selado com 4 selos mantidos pelas 4 famílias reais. Estes selos são o objetivo do exército rebelde sombrio para que possam libertar o deus demônio novamente. A nuvem escura que apareceu há alguns dias não foi liberada, o que é um efeito colateral de um dos selos ter sido quebrado. Yoko se recusa a liberar Dark Schneider novamente. Guerra ataca à noite e tenta assediar Yoko para que ela revele a localização de Dark Schneider, mas Dark assume o corpo de Lucien e avisa Guerra para não tocar em sua mulher. Infelizmente, Guerra sequestra Yoko. A princesa Sheila se oferece para realizar o feitiço para liberar Dark Schneider, já que ela também é virgem. Ela libera Dark com sucesso e, como de costume, Dark Schneider se recusa a ajudar, o que faz a princesa Sheila dar-lhe um tapa bem forte. Nas cenas pós-créditos, Guerra ameaça Yoko para que ela lhe diga como quebrar o selo de Dark Schneider, caso contrário ele irá assediá-la. Dark Schneider, princesa Sheila e os cavaleiros chegam à fortaleza de Guerra. Eles são atacados por ninjas, mas Dark usa feitiços de mísseis mágicos para destruí-los. Ele diz à princesa Sheila para tirar sua armadura e espada porque ela está os atrasando. A princesa Sheila o faz, ficando apenas em sua roupa íntima.
Enquanto isso, Guerra continua pressionando Yoko para que ela lhe dê informações sobre Dark Schneider. Ele a acusa de estar apaixonada por Dark Schneider, então ele diz a ela que Dark está vivo há 4 séculos e teve 300 mulheres em sua vida. Ele soltou uma gosma que começa a devorar as roupas de Yoko. Dark Schneider e os outros chegam ao portão da frente. Dark o destrói com sua magia, mas eles encontram um Minotauro. Dark Schneider diz aos cavaleiros para manterem o Minotauro ocupado, enquanto ele e a princesa continuam a missão de resgatar Yoko. À medida que se aproximam do esconderijo de Guerra, encontram um demônio, que dá trabalho a Dark Schneider, mas com a ajuda da princesa Sheila, Dark destrói o demônio. No caminho, Dark conta à princesa Sheila como ficou fraco por usar diferentes feitiços em apenas um dia. Enquanto avançam, a princesa Sheila toca em uma espada amaldiçoada e fere Dark no processo. Dark diz para ela sugar o veneno de seu corpo. Enquanto suga o veneno, o demônio Ifrit, preso dentro da espada, sai e ameaça matá-los. Enquanto isso, Guerra revela seu plano de controlar Anthrax para matar humanos selecionados e construir um novo reino. Ifrit ataca com magia de fogo muito quente, mas Dark bloqueia com sua barreira mágica. Enquanto isso, Guerra conta a Yoko sobre os 4 tipos de magia: força mental ou energia vital, magia branca, magia negra, que Schneider usa, e magia espiritual, que Dark também usa. Ele menciona que Dark usa magia de fogo em particular, que é uma forma de magia espiritual, mas ele não será capaz de derrotar Ifrit, já que ele é um demônio de chamas. Na barreira, Princesa Sheila tenta lhe explicar um feitiço de gelo que ele pode usar para destruir o demônio, mas Dark Schneider recusa, dizendo que não pode usar o feitiço de gelo. Ele sai da barreira, deixando a Princesa Sheila dentro dela. Ele usa o feitiço do demônio contra ele e o derrota. Ifrit admite derrota pela primeira vez na vida e retorna para a espada. Dark Schneider empunha a espada e a usa para lutar contra a Guerra. Guerra nota que Dark Schneider mudou muito e não é mais implacável. Uma grande batalha se desenrola entre os dois, causando a perda de um braço de cada um. A princesa Sheila fica com o coração partido porque Dark Schneider ama Yoko a ponto de lutar por ela. Guerra provoca o Dark dizendo que ele tirou a virgindade de Yoko. Isso enfurece Dark e ele lança um grande feitiço que derruba todos, mas ele protege Yoko Schneider e o pet de Guerra, Lars, em uma barreira. Após a batalha, Guerra admite a derrota e também percebe mudanças em Dark Schneider, pois ele não é impiedoso como antes e ainda salvou Lars. Essas ações, no entanto, confundiram a princesa Sheila. Dark Schneider se aproxima de Yoko em busca da sua validação e elogios. Em seguida, ele promete que ainda a amará, mesmo que ela não fosse mais virgem. Yoko grita com ele dizendo que Guerra estava apenas blefando e que ela é virgem. Guerra revela que capturar Yoko foi apenas uma distração e que o reino Italicana está sob ataque pelo seu exército. O episódio chega ao fim quando Lars diz a Dark Schneider que ele havia esquecido quem é. Um cavaleiro vem contar a Khal-Su, um dos reis divinos, sobre a derrota e traição de Guerra. Khal-Su decide enviar a Imperatriz Ni, uma das 4 divinas. No reino Italicana, os cavaleiros conseguiram manter o exército rebelde das trevas na fronteira, impedindo-o de invadir o reino. Um dos ministros explica ao rei que se isso continuar, eles podem ter a chance de negociar pacificamente com o exército rebelde Dark. Um dos cavaleiros rebeldes Dark relata de volta a Imperatriz Ney, dizendo a ela que o reino Metalicana solicitou uma negociação pacífica, mas a Imperatriz Ney recusa. Outro cavaleiro vem contar a ela sobre a queda de Gara e dá instruções para matar Dark Schneider. Parece que Dark Schneider a criou desde que ela era pequena. No entanto, mais tarde naquela noite, Dark Schneider usa um feitiço de ilusão para entrar no sonho da Imperatriz Ney para seduzi-la, mas não funciona. A Imperatriz Ney envia um de seus poderosos feiticeiros chamado Shan Ari para ir e matar Dark Schneider. Lars e Dark Schneider são vistos caminhando juntos na floresta. Lars parece seguir Dark Schneider quando vê que ele se esgueirou. No caminho, eles encontram uma aranha grande tentando matar uma jovem. Dark destrói a aranha e a garota os leva para sua casa para recompensá-los por salvá-la. Mais tarde naquela noite, a garota tenta seduzir Dark, mas ele nota sinais de placas de armadura nela. Então ele invoca um feitiço de ilusão sem que ela perceba. A garota acaba sendo Shan Ari disfarçada. Ela prende Dark Schneider com uma aranha, mas isso faz parte da ilusão. Dark diz a ela que ela é bonita, o que é um elogio que ela raramente ouve desde que se tornou uma guerreira. Isso faz com que Shan se apaixone por ele e eles fazem amor naquela noite. Na manhã seguinte, Shan o alertou sobre as outras armadilhas que a Imperatriz Ney havia preparado para ele. Ela também desejava que Dark Schneider fosse o governante dela. Um cavaleiro informa a Imperatriz Ney que Shan Ari havia traído os rebeldes das trevas. Isso enfurece a Imperatriz Ney. Na cena pós-créditos, Dark Schneider encontra o próximo oponente chamado Kai Harn. Após Dark Schneider derrotar Shan Ari, Ney envia Kai Harn, outro membro dos 3 generais feiticeiros, para matá-lo. Dark Schneider tenta provocar Kai, que ele pensa ser um garoto, dizendo que dormiu com Shan. Kai fica bravo e balança sua espada contra Dark Schneider, mas Dark o contra-ataca com sua espada, o que revela a identidade de Kai como uma garota.
Dark Schneider é transformado em pedra pelo lutador de espada mágica que possui feitiços de linguagem antiga e técnicas de espada Heretchan. Dark Schneider pensa que pode desfazer a magia, mas quando descobre que é magia antiga, entra em pânico porque precisa saber o nome do deus antes de desfazer a magia. Kai parte para destruí-lo quando Shan intervém para proteger Dark Schneider com sua aranha. Shan tenta convencer Kai de que Dark é uma boa pessoa, mas ela acredita e diz o nome de seu deus em voz alta para destruir Dark. Dark usa o nome de seu deus para desfazer a magia. Kai invoca uma criatura que a ajuda a lutar, mas infelizmente Dark ainda a derrota. Mais tarde naquela noite, Dark Schneider volta a ser Lucien porque ele usou muita magia e não consegue mais manter o selo entre ele e Luciene. Enquanto isso, de volta ao Reino Metallicana, Yoko sai para procurar por Luciene e Gaara se junta a eles na batalha contra o exército rebelde Dark. Luciene finalmente se reúne com Yoko. Count é o último dos 3 feiticeiros sob o comando da Imperatriz Nei. Ele pede a Joto, seu servo, para trazer-lhe virgens para que ele possa beber seu sangue para mais poder. Mas, infelizmente, uma delas não era virgem, e isso faz com que Count beba o sangue de Joto como punição. Anteriormente, o Conde enviou um lobisomem para caçar virgens para ele. Yoko e Luciene encontram o lobisomem, e Dark Schneider desperta dentro de Luciene e derrota o lobisomem. O Conde está por perto e aproveita a oportunidade para capturar Luciene e Yoko. Enquanto eles estão sendo mantidos em cativeiro no Palácio do Conde, Joto chega com Kai e Shan. O Conde começa a beber o sangue de Kai e o grito de Shan desperta Dark Schneider. Dark Schneider finalmente desperta e assume o corpo de Luciene. Ele usa seu feitiço de relâmpago para desorganizar o sistema nervoso do corpo do Conde, mas o Conde não percebe e pensa que Dark Schneider apenas deu um golpe baixo nele, esquecendo que seu corpo é imortal. Count então ataca com sua magia, matando Joto no processo enquanto ele pensava ter matado Dark Schneider. Quando Count percebe que só matou Joto, Dark Schneider explica que o feitiço de relâmpago anterior foi para perturbar seu sistema nervoso e fazê-lo não mirar corretamente. Contudo, o Conde não vacila com isso e começa a girar, liberando magia em todas as direções. Dark Schneider absorve um dos raios mágicos e o usa para destruir uma parede atrás do Conde, permitindo que a luz do sol o mate. O espírito do Conde emerge das cinzas na forma de um morcego, pois ele é imortal. No entanto, Dark Schneider lança um feitiço nele, obrigando-o a sempre obedecê-lo, ou o Conde será transformado em um sapo. Depois de tudo isso, Dark Schneider verifica como está Kai, e diz que se ela for tratada no templo cedo o suficiente, não será transformada em uma vampira. Gaara continua a defender o reino Metallicana, enquanto Kal'Su observa de uma esfera mágica. Abigail questiona a lealdade da Imperatriz Nai, já que Dark Schneider a criou, e ele acha que ela pode traí-los, então decide usar um feitiço para mantê-la sob controle. O feitiço usado por Abigail é semelhante ao que Dark Schneider usou no Conde. Abigail também revela que a única forma de Nai desfazer o feitiço é tocando o coração de Dark Schneider. Nai chega ao portão do Reino Metallicana para lutar contra Gaara. Uma grande batalha se desenrola entre os dois, causando destruição em massa. A espada relâmpago de Nai era muito poderosa para a espada de Gaara, e ela acaba derrotando-o. Ela está prestes a dar o golpe final em Gaara quando Dark Schneider aparece no campo de batalha. Dark Schneider tenta seduzir Nai para segui-lo, mas ela se lembra do feitiço que Abigail usou nela, então ela recupera a consciência e se retira. Por outro lado, Soto visita a mãe, que aparentemente pode ler o futuro usando uma orbe. Ela explica que o selo sagrado ainda está intacto dentro de Lucian, mas Dark Schneider só conseguiu quebrá-lo porque suas intenções eram puras. Ela também vê o corpo morto do Dark Schneider com o coração arrancado. Ela conclui que ele pode ter encontrado o amor. Enquanto Yoko estava tratando Gaara, Gaara diz a ela que a magia de Nai e Dark Schneider é semelhante. Então, se ambos lutarem, uma força repulsiva será criada que pode destruir ambos. Dark Schneider começa a seduzir a princesa Sheila enquanto Yoko escuta do lado de fora. Quando ela não aguenta mais, ela entra abruptamente e interrompe. A esfera da mãe de Soto começa a reagir de forma errática, o que indica que Nai está ao redor do castelo e apenas usou a chuva como disfarce. Quando Yoko entra no quarto de Dark Schneider, ela joga Lars nele, o que faz com que ele olhe para fora e veja Nai manifestando sua magia. Nai eventualmente enfrenta Dark Schneider após reiniciar sua invasão. Dark Schneider revida com sua espada de fogo mágica, que aproveita o poder do deus demônio do fogo, enquanto ela lança uma série de ataques com feitiços de linguagem antiga e a renomada espada do deus do trovão. À medida que o combate chega ao fim, os dois lançam seu feitiço mais potente, Êxodo, ao mesmo tempo. No entanto, no último momento, Dark Schneider tem um flashback de Nai quando ela era jovem e perde a concentração, o que permite que Nai acerte um golpe direto nele. Dark Schneider se levanta e se gaba de que aquele ataque não foi suficiente para mantê-lo caído. Entretanto, isso é um blefe, pois ele começa a sangrar pela cabeça. A batalha continua e ambos invocam espíritos. Dark Schneider invoca espíritos do fogo, enquanto Nai invoca espíritos do relâmpago. Uma grande batalha se desenrola entre os dois.
Durante a batalha, Nai revela como sua infância foi horrível por ser meio elfa e meio humana, mas Dark Schneider revela o quanto ele se importa e a ama. Nai quase cai, mas ela se lembra da maldição e está perto de seu ponto de ruptura. Ela se liberta dele, mas sua concentração diminui, e ela não consegue mais controlar os espíritos de relâmpagos invocados. Como resultado disso, eles atacam Yoko e a princesa Sheila aleatoriamente, mas elas sobreviveram. Isso enfurece Dark Schneider, e ambos começam a invocar um certo feitiço chamado Halloween. Eles lançam uma enorme explosão de magia. Durante tudo isso, Lucien aparece para Dark Schneider e lhe diz que Nai está sob uma maldição. É por isso que ela não pode se render completamente à sua vontade. Dark Schneider conclui imediatamente que foi Abigail quem lançou a maldição sobre ela, então ele redireciona a energia do feitiço de Halloween e arranca seu coração para Nai quebrar a maldição. Após Dark Schneider sacrificar seu coração para quebrar a maldição em Nai, ele cai morto em seus braços. Abigail, que estava observando de sua orbe mágica, ri da vitória. Khal-Su ataca o reino das cobras brancas usando seu feitiço de gelo, enquanto Abigail usa seu exército dos mortos para atacar o reino da donzela de ferro. Nai ficou com o corpo de Dark Schneider até desmaiar de exaustão. No entanto, Yoko visita o corpo dele e o beija. Depois que ela sai, Lars o visita e começa a contar uma história de como ele tem procurado pelo Guerreiro Dragão. Ele foi interrompido quando o corpo de Dark Schneider começa a brilhar e se transformar em Lucien. Simultaneamente, Khal-Su pergunta a Abigail se eles serão capazes de controlar Anthrasax porque está ficando cada vez maior. Abigail garante a ele que tem um poder enorme, mas uma inteligência muito baixa. O Rei de Metallica conta à sua filha a história dos 4 selos que mantêm Anthrasax sob controle. Um dos cavaleiros de Gara informa a ele sobre o surgimento da Nuvem Negra. Gara garante a ele que estarão lá para defender o reino contra qualquer inimigo. O cavaleiro pergunta a Gara se Ni irá ajudar, mas Gara diz que ela estará de luto pela morte de Dark Schneider e não estaria interessada em sequer viver. No entanto, Ni prova que ele está errado ao declarar que continuará lutando. Abigail quebra os 2 selos restantes e Anthrasax começa a passar por uma mudança dramática. Enquanto isso, o exército dos mortos de Abigail chega ao reino Metallicana pronto para lutar. O exército está sendo liderado por Lynch, um soldado zumbi superior que Abigail criou. Lynch está usando uma armadura demoníaca. Este é um artefato demoníaco que repele magia. Isso o torna um adversário difícil tanto para Gara quanto para Ni. O coração de Dark Schneider é regenerado e Yoko o acorda para lutar. Quando Dark Schneider desperta, sua magia é ainda mais forte do que antes. Quando Dark Schneider desperta, Yoko o abraça. Enquanto isso, Doshi, um necromante que se gaba de sua criação, Lynch, continua a provocar Ne e Gara. Dark Schneider chega e derrota Lynch com facilidade. Quando Ni o vê, ela corre para abraçá-lo. Todos retornam ao reino. Os cavaleiros o cercam e começam a perguntar a Dark como ele voltou à vida. Enquanto isso, Lars observa de cima e conclui que os selos quebrados por Abigail fizeram Anthrasax liberar energia negra que ressoou com Dark Schneider e o ressuscitou. Após a celebração, Ni decide dormir no quarto de Dark Schneider, onde ele diz que a ama como uma filha. Mais tarde naquela noite, Dark Schneider entra sorrateiramente no quarto de Yoko vestido de Papai Noel. Yoko não acha isso engraçado, no entanto. Aparentemente, ele entrou para devolver o dinheiro que pegou emprestado dela. Abigail recebe o relatório de que Dark Schneider foi ressuscitado e percebe que a energia negra liberada por Anthrasax anteriormente deve tê-lo ressuscitado. Coulseu sorri pela primeira vez enquanto Abigail franze a testa pela primeira vez. Isso assusta o soldado. Abigail envia um ciclope para atacar o reino de Metallicana. Soto ensina Gara sobre os 3 tesouros demoníacos, chamados Diabo, Demônio e Satanás. Ele explica que Lynch estava usando a armadura demoníaca, que repele magia. Ele também diz que, devido aos danos feitos aos textos antigos, ele não conseguiu ler muito sobre os restantes. Um guarda noturno informa a ele sobre o ataque do Ciclope. Dark Schneider desperta ao ouvir a explosão. Ele corre para o local para eliminar a ameaça. Ele encontra o Ciclope lá e usa magia para destruir o coração da besta, mas surpreendentemente, o Ciclope começa a regenerar o coração. Gara e Ni chegam ao campo de batalha e tentam ajudar, mas Dark Schneider se recusa e exige que eles fiquem de fora e aproveitem o espetáculo. Dark Schneider usa outro feitiço para atacar o Ciclope, mas ele continua evoluindo e se regenerando a cada golpe. Doshi revela que o Ciclope foi implantado com uma peça de Anthrasax, e isso lhe concedeu o poder regenerativo. Também é visto que o Ciclope parece estar usando um dos tesouros demoníacos para lutar. O nome da arma que ele está usando é Devil's Mace. Dark Schneider fica de saco cheio de Doshi e vai arrancar seus olhos. Enquanto o pune, o corpo do Ciclope começa a rejeitar o transplante e começa a enlouquecer.
Nesse ponto, Darkschneider pede a ajuda de Gaara e Nae. Eles fornecem fogo de cobertura enquanto Darkschneider lança um feitiço proibido para destruir completamente o Ciclope e Doshi. Darkschneider se gaba de derrotar o Ciclope sozinho. Quando Yoko e os outros chegam à cena, Darkschneider busca o elogio de Yoko, mas acontece o oposto. Yoko o repreende como um menino por usar tal feitiço e destruir quase metade da cidade. Abigail fica chocada que o Ciclope foi derrotado tão facilmente. Ele percebe que subestimou Darkschneider, então planeja enviar o Rei dos Mortos-Vivos para enfrentar Darkschneider. Pouco depois, outra nuvem escura cobre o reino e outro soldado morto-vivo de Abigail ataca. Ele usa uma tempestade de poeira para transformar pessoas em zumbis. Soto revela que depois que Anthrasax quase exterminou a raça humana, os sobreviventes tiveram que se adaptar para coexistir com monstros. Os mortos-vivos, particularmente o Lich, o Ed que usou magia poderosa e habilidades ocultas para se tornar imortal, é um dos maiores mistérios do mundo moderno. Os ministros estão aterrorizados que Metallicana sofra o mesmo destino que The Purple há 50 anos, ao testemunharem Lich se aproximando e destruindo tudo. O que aconteceu há 50 anos? Pergunta Yoko. As 4 famílias reais do continente estão todas ligadas por sangue, de acordo com Soto, e sua linhagem pode ser rastreada até a dinastia real The Purple. Rica em abundância de água, terra fértil e clima agradável, o reino de The Purple foi transformado da noite para o dia em uma terra desolada e decadente. Lich foi quem atacou e derrubou o reino. Os registros afirmam que 4 indivíduos usaram o feitiço de imortalização tornar-se morto-vivo para decidir se tornar Elis, e cada um deles tem uma masmorra separada no continente. As pessoas temiam e desprezavam todos os 4 porque praticavam magia do mal, e todos eram sacerdotes e magos poderosos. Naquela época, eles não eram hostis à humanidade, mas há 50 anos, um idiota testou um feitiço de Megadeth em um daqueles calabouços. Quando as criaturas que se aproximavam causaram dificuldades para Darkschneider, Khal-Su e Abigail no calabouço, Darkschneider decidiu usar Megadeth, um feitiço que ele ainda estava decifrando e nunca tinha usado antes. O idiota deve ser o Darkschneider, Yoko percebe. Nae informa a Darkschneider que algo está errado. Embora os Elis sejam considerados as criaturas mortas-vivas mais poderosas, com inteligência que excede a das pessoas normais, Schneider afirma que se o Ed que destruiu o reino de The Purple é o mesmo Ed que experimentou com Megadeth em sua masmorra há 50 anos, a solução é simples. Gaara fica espantado ao descobrir que The Purple foi destruída por causa de Schneider. Darkschneider sabe que Elis são imunes à magia e que ataques de espada comuns não funcionam neles. Darkschneider garante a Nae que não vai perder. Lich atravessa a parede de chamas, o que surpreende Nae porque o morto-vivo é resistente ao fogo. Tendências suicidas são lançadas por Lich. Schneider afirma que não pode utilizar magia tão eficazmente quanto Stryper, mas Lich questiona e revela que ele possui o Anel de Satanás, uma das coisas mágicas mais poderosas do universo. Lars acha notável que o anel possa conter tanto poder mágico e suspeita que uma enorme corrente de magia esteja vindo de outro lugar. Dio fica mais fraco, sentindo que sua força mágica e espiritual está deixando seu corpo, e se pergunta se esse é o segundo poder desconhecido do Devil's Mace. Darkschneider começa a ser puxado para o buraco negro, mas Nae avança e o segura, usando sua espada para impedi-los de cair. Schneider pode subir nela e escapar, mas suas emoções e amor o tornaram mais fraco. A espada de Nae também se quebra, mas Gaara consegue agarrar o último pedaço. No entanto, Nae solta a espada e corre em direção a Schneider e os dois são puxados para o buraco. Quando Yoko chega ao massa, ela percebe que os guardas que estavam protegendo-a pereceram. Abigail aparece e afirma que a massa do diabo pode roubar força até de indivíduos com magia tremenda. Infelizmente, a massa do diabo está agora absorvendo toda a essência vital de Metallicana e transferindo-a para o Anel de Satanás. Após Darkschneider e Ni terem sido sugados para outra dimensão e Guerra entrar para continuar a luta, ele lembra Lich que o fogo de Darkschneider ainda está queimando, o que significa que ele ainda está vivo em algum lugar. Enquanto isso, Yoko encontra Abigail na sala de armazenamento. Ele revela que a massa do diabo está sugando a força vital de todos para alimentar o Anel de Satanás. Guerra leva um golpe direto do Lich, mas ainda consegue ficar de pé. Guerra recorre a usar sua última técnica poderosa. Esta é uma técnica que faz a espada absorver toda sua força vital para desferir um ataque fatal no inimigo. Guerra a usa e causa danos significativos ao Lich. No entanto, o Lich abre o portal novamente para destruir Guerra, mas Darkschneider e Ni escapam. Ifrit e Nui também surgem e imobilizam Lich. Darkschneider usa um feitiço para destruir Lich. Darkschneider começa a fazer um discurso emocionante sem nem confirmar se Guerra está morto.
Guerra se levanta de irritação e começa a discutir com Dark Schneider. Yoko e Abigail continuam trocando palavras na sala de armazenamento quando as armas param de brilhar, o que indica que Lich foi derrotado. Os cavaleiros chegam à sala de armazenamento e Yoko diz-lhes para capturar Abigail, pois ele faz parte dos 4 reis divinos. Abigail derrota os cavaleiros facilmente. Ney chega e uma grande batalha acontece entre eles. Ela usa seu feitiço de relâmpago mais poderoso em Abigail, mas não parece ter nenhum efeito sobre ele, então ela usa um feitiço de vento. A princípio, não parece ter nenhum efeito sobre ele, mas logo em seguida, seus tentáculos caem e ele vomita sangue. Enquanto isso, Dark Schneider diz à princesa Sheila para confiar nele e contar onde o selo está escondido no reino deles. Entretanto, Ni revela que Abigail enganou os 4 reis divinos sobre Antrasax. Ela revela que Antrasax é um demônio, não um deus como Abigail disse. Ela invoca Nui e ele se transforma em uma espada. A princesa Sheila revela que o último selo está dentro dela. Dark Schneider então se lembra de todas as memórias que teve com ela e promete protegê-la a todo custo. Enquanto isso, de volta ao depósito, Abigail lança um feitiço e ele se funde com os 3 tesouros demoníacos com seu rosto implantado de cabeça para baixo no peito do monstro. Ele começa a atacar, o que faz Ni recuar junto com Yoko e Lars. O capitão dos cavaleiros de Metallicana ordena que os cavaleiros vão lutar contra Abigail, já que ele está sozinho. Mas um cavaleiro diz a ele que Abigail se fundiu com os 3 tesouros demoníacos, e agora é um monstro. Abigail começa a atacar o reino até enfrentar Ni fora do castelo. Ni faz uma avaliação mental das chances da batalha, e como pode usá-la a seu favor. Ela começa usando seu feitiço de raio contra ele, mas infelizmente não funciona, e Abigail aprende contra a parede com a mão. Neste momento, Dark Schneider invoca seu golem para enfrentar Abigail. Abigail diz a Dark Schneider que ele está ficando mole. Dark Schneider aproveita a oportunidade para socar o rosto de Abigail, que serve como ponto fraco na poderosa armadura. Abigail segura Ni com força, ameaçando matá-la. Dark Schneider finge rendição e começa a implorar para Abigail. Quando Abigail cai na armadilha, Dark Schneider dá outro golpe barato no rosto de Abigail e ele resgata Ni. Depois de resgatar Ni, Abigail reclama que Dark Schneider estava sendo injusto. Dark Schneider ensina a ele que no campo de batalha não existe lutar de forma justa, apenas vencer e perder. Dark Schneider começa a correr em direção a Abigail com seu golem para atacar, mas Abigail usa um grande feitiço de relâmpago para destruir o golem de uma vez. Isso choca todos. Abigail rapidamente se aproxima de Dark Schneider e tenta pisar nele antes mesmo que ele possa perceber. Antes de pisar nele, Abigail diz a Dark Schneider para se juntar a ele, e se ele aceitar a oferta, ele lhe dará um pouco do seu poder. Dark Schneider recusa, e Abigail pisa nele. Todos pensam que Dark Schneider está morto, e Abigail dá uma risada de vitória, até que Dark Schneider emerge debaixo do pé de Abigail com um grande poder. Dark Schneider lança um feitiço para prender Abigail em uma barreira em forma de bola, embutida com uma criatura diferente que se alimenta de demônios. Infelizmente, Abigail escapa da barreira e espanca Dark Schneider. Ele então começa a escalar o castelo para capturar a princesa Sheila e quebrar o último selo. Enquanto isso, Anthrax começa a reagir e mudar de forma, liberando energia escura no processo. Isso afeta a princesa Sheila enquanto Anthrasax tenta quebrar o selo dentro dela. Dark Schneider recupera a consciência e lança seu feitiço de Halloween contra Abigail. O feitiço de Halloween não parece ter efeito sobre Abigail, então Naya se junta a Dark Schneider e lança o mesmo feitiço de Halloween, dobrando assim o poder de dano do feitiço. Abigail cai e todos pensam que ele foi derrotado, mas infelizmente ele se levanta novamente. Nesse ponto, Dark Schneider está sangrando com uma das pernas já amputada. Garra e Naya correm em direção a Dark Schneider para ajudá-lo, mas Yoko impede os dois. Ela diz para eles que esta é a batalha de Dark Schneider. Dark Schneider recupera a consciência e se levanta com um dos braços caindo. Yoko diz por trás que se Dark Schneider vencer a batalha, ela lhe dará sua virgindade. Ao ouvir a oferta, Dark Schneider se energiza e lança o feitiço Brain Dead enquanto Abigail ataca com seu feitiço de raio. Eles se chocam no ar e Dark Schneider aproveita a oportunidade para atingir Abigail no ponto vulnerável de sua armadura, destruindo-a. No entanto, Dark Schneider perde metade de seu corpo e é visto deitado imóvel no chão. Naya chora e implora para Dark Schneider voltar à vida. Yoko olha incrédula. Dark Schneider recupera a consciência e começa a chorar porque não poderá mais tirar a virgindade de Yoko agora que perdeu sua masculinidade. Yoko fica irritada com essa declaração e joga uma pedra nele. Os tentáculos de Abigail se enterram no chão e agarram Yoko por trás. Após capturar Yoko, Abigail emerge debaixo de uma rocha. Ele elogia Dark Schneider e diz que ele é realmente um oponente formidável, mas que se apegou aos humanos e agora essa é sua maior fraqueza.
Ele continua atacando Dark Schneider enquanto ele luta para se mover. Ele despira Yoko e pergunta a Dark Schneider para escolher entre ela e o reino. Dark Schneider escolhe Yoko, e isso surpreende a todos. Justamente quando Abigail está prestes a dar o golpe final em Dark Schneider, Shan e Kai chegam. Shan bloqueia o ataque e Kai rapidamente resgata Yoko de Abigail. Abigail revela que ele tem um tecido de Anthrozax implantado nele que lhe dá um suprimento ilimitado de energia. Abigail então convoca um exército de mortos-vivos. Os Cavaleiros de Metallicana, o exército de Garra, Kai, Shan e os outros unem forças para lutar contra o exército de Abigail. No entanto, Abigail funde todos os mortos-vivos para formar um monstro formidável. O monstro lança um ataque que derrota todos. Dark Schneider entra em transe e encontra Lucien. Lucien diz para ele não esquecer seus amigos e sempre lembrar de lutar por eles. Dark Schneider recupera a consciência e sua magia agora é mais forte. Dark Schneider invoca espíritos de fogo que funcionam como suas pernas e braços. Abigail começa a fazer um discurso sobre Dark Schneider, mas Dark Schneider o interrompe com um golpe. Dark Schneider lança o feitiço Halloween no monstro de Abigail. Enquanto o feitiço Halloween está ativo, Dark Schneider lança o feitiço Exodus para torná-lo mais poderoso, e isso derrota o monstro. Dark Schneider começa a socar Abigail. No entanto, Abigail está esperando o Anel de Satanás carregar completamente para que ele possa invocar o portal e sugar Dark Schneider novamente para dentro dele. Mas infelizmente, antes que Abigail pudesse lançar o feitiço completamente, Dark Schneider usa sua espada de fogo para prender Abigail em uma rocha atrás dele. Quando Abigail é derrotado, a magia de Dark Schneider desaparece, e ele retorna ao seu estado ferido com todas as partes do corpo ausentes. Quando está prestes a falecer, Schneider se aproxima de Yoko e diz a ela que ele e Lucien a adoram. Quando Yoko sente as mãos de Schneider em seu traseiro após abraçar seu corpo, pensando que ele faleceu, ela o esbofeteia. Embora Yoko afirme que há um tempo e lugar para essas coisas, Schneider afirma que merece algum tipo de compensação. Ele diz que ela prometeu salvar sua virgindade para ele, mas Yoko diz que nunca disse nada. Abigail explica que ele ainda está vivo e que sem o poder de Dark Schneider, ele não conseguirá se proteger. Ele está prestes a lançar Thor quando Yoko aparece na frente dele para protegê-lo. Ela então observa que o chão sob Abigail está se desintegrando. Ela corre até Abigail e colide com as rochas, fazendo com que elas desmoronem e ela e Abigail caiam do penhasco. Abigail cai e perfura seu peito em uma torre pontiaguda. O mal dentro dele explode, o céu escurece e uma enorme tempestade de raios atinge o castelo Metallicana, destruindo tudo e fazendo o palácio desaparecer. Schneider está flutuando no espaço quando vê Yoko, a abraça e beija. Membros do primeiro exército do Exército Rebelde das Trevas observam o desaparecimento de Metallicana. Eles veem que com a morte de Abigail, a tremenda proteção celestial desapareceu, assim como o canal através do qual a força do caos estava sendo liberada. O primeiro exército é tudo o que resta do exército, mas Yosu não está preocupado, pois ele tem outros planos para o futuro. Enquanto isso, Yosu percebe que Anthrasax adormeceu novamente. Nilsjan Mifune, um ancião do antigo reino de Iron Maiden, ouve sobre o colapso de Metallicana e se preocupa com Sheila e o selo na fronteira do reino de Iron Maiden em uma mansão samurai em uma cidade secreta. De acordo com o relatório, todos que estavam em Metallicana estão desaparecidos, segundo o chefe samurai Joshua Baraya. Então um samurai aparece e informa Joshua que eles têm um invasor. Enquanto se aproximam do intruso, o samurai e Joshua questionam como eles descobriram a comunidade secreta e se o visitante é um espião para o exército rebelde negro. Joshua então percebe que o invasor é Yoko, que está segurando Lucien, coberto de sangue, e implora para que eles o ajudem. Em outro lugar, a cidade murada de Heinz caiu no continente central do medalhão, e o shogun feiticeiro Yngwie von Matstrom dá ao senhor da cidade uma chance de salvar sua família e unir o continente. O rei deve jurar devoção ao grande rei, senhor Yosu, ou arriscar perder tudo como outras cidades fizeram. Enquanto isso, Anthrax implora a Yosu para quebrar um selo para que ele possa despertar e causar caos. Yngwie detecta a presença de Yosu, que está longe no reino de Judas, nas fronteiras do reino de Ayanmad. Yngwie reconhece que deve localizar o selo final, que desapareceu junto com Meta-Eliana. Eles são parados por um ataque às suas provisões de comida por rebeldes armados comandados por um samurai de Ayanmad. Joshua Baraya lidera os samurais para pegar comida do estoque de Yngwie nos limites do reino de Ayanmad, encontrando orcs ao longo do caminho. Wise-Tib derrota os orcs com Dio, e o poder dos samurais surpreende os orcs. Yngwie, por outro lado, chega e os acusa de cometer um crime contra Yosu por matar as pessoas que roubaram a comida.
Ingui é confrontado pelos samurais e Joshua se recusa a servir Yosu, citando o código samurai e sua busca por vingança contra seu senhor. Joshua e Ingui lutam trocando golpes nas armaduras um do outro. Shenkar, um dos samurais, reconhece Ingui e ordena que ele fique em silêncio. Kai-Harn intervém e encoraja Joshua a recuar, temendo que eles possam acabar se matando. Ela decide confrontar Ingui pessoalmente, chocando-o ao lutar com os samurais e formar uma aliança com um dos 3 generais feiticeiros. Após a luta, Kai informa a Ingui sobre a grave situação causada pela magia fria de Yosu, que resultou em fome, trabalho forçado e brutalização de pessoas inocentes por orcs e goblins. Ingui fica furiosa e ataca Kai, mas ela consegue assustá-lo temporariamente. À medida que a força principal do inimigo avança, Yoko aparece, identificando-se como a pessoa que construiu as muralhas que os separaram e chamando para uma retirada. As pessoas, lideradas por Joshua, decidem continuar lutando contra Yosu. Ui narra os acontecimentos aos outros na aldeia secreta dos samurais nas montanhas, elogiando os talentos de Yoko e Kai. Shen quer vingança pelo assassinato de Marie, enquanto Joshua e Kai relatam a reunião a Nils-Jan Mifune. Nils enfatiza a necessidade de continuar a lutar e vingar seu mestre morto, o rei Harris, acreditando que é seu destino. Yoko se preocupa com seus antigos amigos e tem um momento com Lucien, mostrando que está contente em protegê-lo e que apesar de sua forte ligação, o selo em Darkschneider ainda está intacto. Alguns homens começam um ataque a orcs e goblins nas fronteiras das terras de Judas, mas são atacados por homens lagarto. Yorg Fish, um samurai, entra na batalha, motivando os homens e lutando contra os homens lagarto. Enquanto isso, Ingui e Shila e Li discutem a crescente revolta em Rohando e a chegada do shogun feiticeiro, Macapim, ao castelo de Judas. Macapim aproxima-se de Yorg e exibe seus letais fios de Yozanshi, matando um grande número de soldados. Yorg tenta revidar, mas é gravemente ferido, e descobre que a localização dos samurais foi revelada. O exército de Kal-Su está conquistando fortificações para reviver Anthrasax e estabelecer um mundo perfeito. Ingui conta aos shoguns sobre Kai-Harn e Yoko, surpreendendo-os porque eles assumiram que Yoko estava morta. Macapim oferece para capturar Yoko e localizar a Shila metálica. Enquanto isso, Vi tenta sem sucesso espiar Yoko no chuveiro. Ele tenta beijá-la, mas Yoko o interrompe com uma lâmina e o expulsa, sendo repreendido por Morri e Hamut. Joshua treina com Kai e discute a revolta contra Kal-Su liderada por Nils. Yoko é elogiada pelas mulheres na cozinha por sua ajuda na vitória. Yoko e Lucien compartilham um momento durante a celebração do aniversário dele, e os samurais discutem o selo Darkschneider dentro dele. Joshua está cético, mas Kai contempla tentar quebrar o selo. Enquanto isso, Yorg consegue chegar à aldeia secreta dos samurais e avisa-os sobre o feiticeiro Shogun que está vindo. A situação se torna tensa enquanto eles se preparam para a ameaça que se aproxima. Os samurais enfrentam odds insuperáveis em sua luta desesperada contra Macapim e a Esfinge. Yoko tenta curar Yorg, mas entende que pode ser impossível. Yorg adverte Joshua sobre os fios nocivos de Macapim e sua expertise. Yorg dá sua vida para avisar os samurais, mas Mercy teme que um deles seja um traidor. Yoko revela o truque de Macapim, mostrando um fio de aço que os levou à moradia dos samurais. À medida que o ataque se intensifica, Joshua se prepara para a batalha, e Yoko decide se juntar aos samurais em vez de servir como guarda-costas de alta classe. Macapim e Bathory lançam um ataque à mansão, resultando em um combate feroz. Kai e Vi enfrentam a Esfinge, enquanto Shen engaja em um combate mortal com Bathory. Macapim tenta influenciar as emoções de Joshua, mas fica surpreso com sua calma. Joshua está se preparando para lançar seu feitiço mais poderoso, Dança da Borboleta, Força Ashura. No entanto, uma Esfinge fêmea aparece e interrompe seu ataque. Macapim mata Joshua após revelar que seu verdadeiro objetivo é outra pessoa. Em seu desespero, Yoko decide lançar uma magia que pode trazer de volta todos que perderam, mas apenas ao custo de sua própria vida. Quando ela começa a lançar, Lucien se transforma em Darkschneider, exibindo o poder aumentado e protegendo-os do ataque da Esfinge. Darkschneider supera todas as Esfinges e enfrenta Macapim e Bay Theory em uma magnífica demonstração de poder. Ele os domina facilmente e não tem medo da espada Galiote de Macapim. Para lutar contra Macapim, Darkschneider invoca um dragão e lança feitiços devastadores. Ele ressuscita os samurais mortos, incluindo Yorg após a batalha. Yoko critica Darkschneider por estar atrasado e ordena que ele conserte tudo. Darkschneider ressuscita todos com os vermes regenerativos de Bathory. Ele brinca chamando todos de seus servos e provoca Yoko sobre seu compromisso de lhe dar sua virgindade, o que a deixa envergonhada. Enquanto isso, depois de ser resgatada pelos ninjas de guerra,
Macapain planeja sua vingança contra Dark Schneider. Guerra fica impressionado ao ver outro humano cair do céu, relembrando seu voo ousado. Seus ninjas cuidam dos feridos de Macapain enquanto ele promete vingança. Dois guardas do lado de fora da câmara de Antrasax conversam sobre como ouvem vozes estranhas vindo do quarto. Enquanto isso, a mente de Kalsu está sendo dominada por Antrasax. Antrasax consegue fazer isso usando o trauma passado de Kalsu contra ele. Mais tarde naquela noite, Conde ataca os aposentos de Kalsu ao lado de duas criaturas. Ele se gaba para a dama que encontra que é imortal. Ele diz às duas criaturas atrás dele para atacar a senhora. Infelizmente para eles, Ing chega e corta os braços das criaturas. Count ri da ignorância deles e diz que é lua cheia, portanto seus poderes são 2 vezes mais poderosos. As duas criaturas regeneram seus braços, e Count revela a verdadeira forma do castelo de Judas. A forma real é vista como veias de Antrasax, que correm pela casa. O Conde explica que eles têm vivido em uma ilusão, mas eles não acreditam nele. Kalsu acorda e o derruba sem suar a camisa. Mas no processo, Ing se machuca, o que fez a senhora questionar o sinal de dever de Kalsu. Ing narra como conheceu Kalsu e como conquistou sua lealdade. Kalsu decide enviar orcs e goblins para matar a população resistente do reino de Judas, mas diz aos seus feiticeiros que não vão com eles porque precisa deles para outra tarefa. Orcs e goblins são vistos torturando as pessoas que resistiram ao reinado de Kalsu. Dark Schneider chega e destrói mais da metade do exército com um único ataque. Os samurais libertam os cativos. Mais tarde naquela noite, todos planejam seu próximo movimento. Após a reunião, Yoko decide tomar um banho, mas Dark Schneider aparece e tenta seduzi-la, mas ela resiste. Enquanto isso, Kai-Han continua a sonhar com Dark Schneider. Ela desfruta do clima agradável no andar de cima quando Joseph vem se juntar a ela e eles falam sobre Dark Schneider e como seus métodos de luta contradizem o código dos samurais. Os feiticeiros de Kalsu começam sua jornada para o reino perdido dos elfos. O orc capturado diz a eles que Kalsu e seus feiticeiros shoguns estão a caminho da cidade oculta dos elfos, King Crimson Glory, para capturar a princesa Sheila. Ele explica que eles estão viajando para lá em uma aeronave, e que o ataque dos orcs e goblins foi apenas uma distração de seu verdadeiro plano. O samurai e Yoko começam a se perguntar como chegar à glória de King Crimson antes de Kalsu e seu exército, já que é uma cidade perdida que ninguém conhece. No entanto, Yoko sugere que Dark Schneider pode saber onde está, já que ele está por aí há muito tempo. Mais tarde naquela noite, Yoko realiza um ritual de dança para os deuses que serve como uma oração por vitória. O príncipe convoca todos para uma masmorra, onde ele lhes mostra uma tecnologia antiga dos elfos que pode teletransportá-los diretamente para a glória carmesim do rei. Há um texto antigo que apenas Dark Schneider poderia ler. Ele serve como um manual para a máquina. Inicialmente, Dark Schneider se recusa a operar a máquina, mas depois concorda por causa de uma mulher. Joshua descobre que o pai de Yoko ainda está vivo e está entre os sábios da Europa antes de todos usarem a máquina para se teletransportar para a glória carmesim do rei. Um dos sábios da Europa diz a Soto que o exército de Kalsu descobriu a localização da princesa Sheila, mas uma equipe de resgate foi enviada para interceptá-los. Ele também fala sobre a ressurreição sombria. Isso choca Ishan, que acabou de entrar na sala. A princesa Sheila continua a ter sonhos onde Antrasax a persegue, e isso continua a enfraquecer o feitiço do sono que Dark Schneider lançou sobre ela. A mãe de Soto teme que isso possa permitir a Kalsu detectá-la, se ele já não a tiver detectado. Sheila encontra uma projeção visual do sonho de Kalsu, onde ele foi maltratado e condenado por sua cidade por causa de sua magia quando era criança. Ele foi trancado em uma masmorra e sua mãe foi enviada para matá-lo, mas ele acabou a matando para sobreviver. Antrasax é visto absorvendo Kalsu e torturando-o com essa memória repetidas vezes. Os guardas do lado de fora começam a ficar com medo por causa das vozes estranhas que ouviram dentro dos aposentos de Kalsu. Sheila também está assustada. No entanto, Kalsu emerge dos aposentos e mata os dois guardas. Em seguida, ele congela Sheila. O exército de Kalsu é atacado por um dragão que parece ser o guardião da glória escarlate do rei. O dragão derruba a maioria das aeronaves, mas algumas conseguem entrar na glória escarlate do rei. No entanto, o dragão não desiste e continua a atacar os navios. Dark Schneider e outros chegam à glória escarlate do rei antes do exército de Kalsu. Um garotinho pede ao ex-rei de Metallicana que lhe conte uma história real antes de dormir. O rei lhe conta sobre como a raça humana era avançada antes que o ódio, a ganância, a decepção e outras formas de violência começassem a crescer em cada coração humano. Isso levou-os a criar Antrasax, que usaram para causar terror até perderem o controle sobre ele e ele começar a agir por vontade própria, destruindo os humanos e governando-os. O reinado de Antrasax continuou até que um guerreiro dragão apareceu e começou a lutar contra Antrasax por semanas. A batalha destruiu muitos continentes até que o guerreiro dragão derrotou Antrasax e o selou usando 4 selos que ele deu a 4 famílias reais, junto com uma profecia que diz que os selos serão quebrados em 400 anos.
mas um novo guerreiro dragão nascerá para defender o reino então. Depois que o garoto sai, um homem lhe pergunta se a história era verdadeira. O rei diz que não sabe, já que isso aconteceu há 400 anos, mas ele sabe que o guerreiro dragão é real, porque Lars, o irmão de Shella, o invocou durante a batalha contra Darkschneider. O guerreiro dragão matou Darkschneider, mas ele usou um feitiço de reencarnação para poder voltar. Mas Soto, um dos 5 cavaleiros que lutaram contra ele, conseguiu encontrá-lo em um garotinho e selá-lo. Um cavaleiro bate à porta e convida o homem a vir lutar com eles contra Kal'Su, mas ele recusa até que o cavaleiro menciona que Soto está vivo, convencendo então o homem a segui-lo. Enquanto isso, Vi e Darkschneider lutam por Yoko, até que uma das naves Shogun feiticeiras cai em sua direção, mas Darkschneider salva Vi e leva o golpe. Yoko chora pensando que Darkschneider está morto, mas Darkschneider sai das ruínas em um pedacinho de si mesmo. Quando os pedacinhos se juntam novamente, Darkschneider sente a presença de alguém na sombra, então ele lança um ataque nessa direção, mas erra. O cavaleiro emerge da sombra e se apresenta como Bol Gilbol. Darkschneider diz telepaticamente a Lars que ele não consegue vir. Enquanto isso, o Kal'Su já tem as coordenadas para o King Crimson Glory graças aos seus Sorcerer Shoguns. Bol Gilbol usa uma técnica para imobilizar os samurais enquanto enfrenta Darkschneider. Uma batalha se desenrola entre Darkschneider e Bol Gilbol. Durante a batalha, Bol Gilbol diz que Kal'Su vai construir o mundo perfeito, mas Kal'Su diz a ele que não é possível, mas ele vai construir sua ideia de um mundo perfeito onde ele fará todas as mulheres dormirem com ele e escravizará os homens. Darkschneider derrota Bol Gilbol, e ele implora pela morte, mas Darkschneider não o mata. Nai sonha acordada sobre seu primeiro encontro com Darkschneider. Enquanto isso, Guerra e Macapim encontram um dragão zumbi na floresta e Guerra o derruba com seu golpe finalizador. Nai descobre uma chave para uma porta subterrânea. Depois de abri-la e passar pela porta, ela descobre uma antiga máquina de teletransporte élfica. Ela ouve passos do lado de fora e sai correndo, pensando que é Darkschneider, mas acaba sendo apenas Guerra. Bottori usa um dispositivo para se comunicar com Macapim. Ele diz para Macapim vir e apoiar Kal'Su porque o plano inicial para capturar a princesa Shayla já começou. Kal'Su chega no King's Crimson Glory e uma batalha se inicia entre ele e Darkschneider. Kal'Su libera um dragão de água com água de alta pressão para destruir Darkschneider. Justo quando Darkschneider pode contra-atacar, ele se lembra de como adotou Kal'Su e isso o faz perder o foco. Ele rapidamente protege os outros enquanto recebe o golpe. Depois de todos os samurais emergirem debaixo das rochas sem nenhum ferimento, eles começam a se perguntar como isso aconteceu, mas Bol Gilbol lhes diz que Darkschneider os protegeu e levou o golpe. Ele também explica que Darkschneider não consegue ver há algum tempo. Quando Darkschneider recupera a consciência, com raiva, ele voa para onde Kal'Su está e o derruba. Ele usa o feitiço de veneno para destruir Kal'Su antes de entrar na câmara da princesa Shayla para resgatá-la. Kal'Su se regenera graças às células de Anthrasax que foram implantadas nele. Então, ele corta Darkschneider ao meio. No entanto, Angus acaba por ser Abigail. Abigail explica que o primeiro selo que eles quebraram é o que limita a mente de Anthrasax. Então, quando eles o quebraram, Anthrasax assumiu sua mente e começou a controlá-lo. Abigail revela um dos pequenos pedaços de Darkschneider sob o pano de Yoko. Abigail transforma ele de volta em Darkschneider com a ajuda de seu martelo. Os Shoguns feiticeiros de Kal'Su chegam e uma grande batalha se desenrola entre eles e os samurais. Enquanto isso, Bottori e Macapim descobrem o corpo congelado de Shayla. Kal'Su começa seu plano para quebrar o selo dentro de Shayla e seu corpo começa a reagir a isso. No entanto, Darkschneider chega a tempo de parar Kal'Su. Kal'Su e Darkschneider levam a batalha para fora. Como ambos são magos, Abigail deduziu que eles se concentrarão em ataques de longo alcance. Pouco tempo depois, uma grande batalha ocorre entre os dois. A batalha termina quando Kal'Su desembainha sua espada e a usa para se apunhalar. Darkschneider tenta tirar a espada de Kal'Su, mas Kal'Su o impede e agradece por aceitá-lo mesmo quando todos o rejeitaram. Abigail explica que o último contato que Darkschneider fez com Kal'Su despertou as memórias de Darkschneider e Kal'Su. Então ele conseguiu se libertar do controle de Anthrasax. O selo na princesa Shayla se quebra e Anthrasax é libertado. Ele assume o corpo de Kal'Su, gelo cresce do corpo de Kal'Su e apunhala Darkschneider. Quando Anthrasax lança um ataque contra Darkschneider, Guerra e Nai aparecem para defender Darkschneider. Os três reis divinos, junto com Darkschneider, unem forças para lutar contra Anthrasax. Bol Gilbol invoca seu guardião espiritual e os samurais se juntam a ele para lutar contra Anthrasax. O Shogun feiticeiro também se junta. Joshua os encoraja quando começam a perder a fé em si mesmos. Yoko fortalece as defesas de todos na última resistência contra Anthrasax. A batalha continua com uma poderosa demonstração de poderes de ambos os lados. Darkschneider chama Kal'Su.
Kalsu ouve e emerge de dentro de Anthrasax usando um poderoso dragão de gelo. Darkschneider o ajuda invocando um dragão de fogo. Então, uma luz brilhante surge do céu. Dentro dessa luz brilhante, Lucien é visto de pé. Soto revela que o guerreiro dragão está prestes a renascer. Darkschneider e Kalsu derrotam Anthrasax juntos e saem vitoriosos. Fim. Obrigado por assistir. Por favor, curta, inscreva-se e clique no ícone de sino para receber novos resumos de anime.